Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Uma boa noite a todos vocês nessa quarta-feira maravilhosa. E nós chegamos até vocês por meio das nossas redes sociais, por meio do Facebook, por meio do YouTube, de maneira a levar a vocês o Evangelho de Cristo e podemos amenizar essa saudade, essa necessidade que temos de culto no meio dessa semana abençoada pelo nosso eterno e santo Deus. Uma alegria poder estar com vocês, podemos estar aí pela internet, e o meu pedido ao Senhor é que dê, nesse momento, um alimento poderoso a cada um de vocês, que Ele me use com unção e graça, e que nós temos um tempo realmente abençoado na presença do Altíssimo. Estou aqui com a nossa equipe técnica, Diácono Nelson, Diácono Dani, Daniel Felipe, e que tem me auxiliado de maneira maravilhosa, não me deixam me sentir sozinhos aqui, e também dão todo o suporte técnico. Agradeço a Deus pela vida deles também, tá? Ore pela vida deles, e assim nós podemos louvar e bendizer ao nome do Senhor. Então vamos lá, nessa quarta-feira, aprender mais da palavra de Deus. Nós estamos numa série de estudos maravilhosos, falando a respeito dos ídolos do coração, combatendo os ídolos dos nossos corações. E por que nós temos tratado disso? Nós temos entendido que um dos grandes problemas que nós enfrentamos são os ídolos que se instalam dentro do nosso coração. O problema é que, se nós não os identificarmos e se nós não tratarmos dos males que eles causam, eles passam desapercebidos. E muitas vezes até são comportamentos, esses ídolos do coração, são comportamentos socialmente aceitáveis. E muitas vezes, inclusive, são socialmente estimulados, passando por algo normal nas nossas vidas, porém que à luz das Escrituras são desmascarados, são denunciados como ídolos descarados e que podem nos levar à derrocada. Na realidade, se nós não tratarmos, se nós não combatermos, se nós não os desentronizarmos dos nossos corações, eles irão nos levar à derrota. Por isso é importante aprendermos, por isso é importante trabalharmos essas questões, por isso é importante, à luz das Escrituras, nós aprendermos e sermos assim edificados, edificadas, fortalecidos no poder de Cristo Jesus. Mas antes de mais nada, antes de nós estudarmos o tema dessa noite, trabalharmos essas questões, eu quero convidar você a um tempo de oração. Nós estamos no propósito de oração, tenho convidado a igreja para isso, a buscar ao Senhor em oração, a não se esquecer de cultivar uma vida de oração e de trabalhar alguns propósitos em oração nessa semana, tá? E nós estamos aí buscando a presença do Senhor, uma orientação, a igreja em lockdown, não só a igreja, a cidade, sofrendo com esses fechamentos, com esses desencontros, com todas essas situações. Nós temos clamado ao Senhor que nos dê orientação, que nos dê direção. Oriente os nossos governantes. Apesar do nosso descontentamento com muitas decisões, nós não podemos ser desrespeitosos, nem desordeiros. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades, cobri-los com toda sorte de bênção, orar pela vida deles mesmo, interceder ao Pai para que eles tomem decisões certeiras, para que o Espírito do Senhor os conduza, orar por todos os nossos empresários, comerciantes, trabalhadores, orar pela saúde do nosso município, da nossa região, do nosso estado e do nosso Brasil, pedindo ao Senhor tenha misericórdia de nós. Então, nós estamos num propósito de oração, e para essa noite nós vamos orar também. Então, eu quero convidá-las a estar em oração comigo nesse momento. Nós vamos orar, clamando a presença de Deus sobre as nossas vidas, e aí nós teremos essa iluminação, essa direção do Espírito para o nosso estudo nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Oremos. Pai bondoso, é gratificante para nós buscarmos a Tua presença. Nós sabemos, e por meio das Tuas sagradas letras, que é para nós buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar. E é para invocarmos o Teu nome, enquanto o Senhor está perto de nós. E nós fazemos isso com alegria, nós buscamos ao Senhor com alegria, sabendo que em Ti está o nosso socorro, o nosso auxílio, e que em Ti
as nossas mais profundas necessidades serão atendidas com autoridade e graça por parte de um Deus que nos ama e sempre nos faz bem. Sabemos, ó Pai, que as lutas que nós temos enfrentado estão todas dentro do teu propósito. O que nós pedimos é que o Senhor nos capacite para enfrentá-las, enfrentarmos os mares revoltos e sobre cada dificuldade nós saímos vencedores. Principalmente as dificuldades que nós causamos por meio dos nossos comportamentos, pensamentos e atitudes. Cubra os teus filhos e filhas com a tua bênção, com a tua graça. Traga iluminação nessa noite. Deus amado, que todo o ambiente, que todo o momento colabore para a edificação dos teus filhos e filhas, Pai. E que todos nós sejamos fortalecidos. Unja-me, Pai, para que diante dessas câmeras, para que diante desse mundo digital, eu possa, Senhor, ser eficiente, eficaz e, acima de tudo, glorificar o teu nome com alegria em espírito e verdade. Ajuda-nos, ó Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Nessa noite, meus amados e amadas, nós vamos tratar de um dos ídolos que são mais comuns, um dos ídolos do coração mais comuns na nossa vida. É o ídolo do narcisismo. Hoje nós falaremos a respeito do narcisismo, tá certo? Vou explicar para você o que é, vou explicar para você como ele se manifesta, inclusive da onde vem esse termo narcisismo, né? Da mitologia grega, da história de Narciso, e quero trabalhar os males que ele pode causar em nós e como combatê-lo para a glória do nosso Deus. Como texto base para o nosso estudo nessa noite, eu quero convidá-los e convidá-las a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, os versos de 9 a 14. Se você puder abrir a tua Bíblia, faça, por favor. Porém, o Daniel vai projetar na tela, então você vai ter essa projeção para você aí, tá? E nós vamos ler esse texto para nossa edificação nessa noite. Vou acompanhar, tá na tela aqui para mim também, tá? Eu vou acompanhando, vou lendo, você vai me acompanhando e nós vamos fazer essa leitura até o verso 14. Então, Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14, diz assim, olha: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, não é? Olha só: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Nós louvamos a Deus pela sua palavra e a partir daí nós temos a base para tratarmos do assunto nessa noite. E dentro dos ídolos do coração, um dos mais perigosos somos nós mesmos. Um dos maiores perigos que nós enfrentamos consiste em nós mesmos, ou seja, o culto do eu, revelado no conceito de Narciso, ou no conceito do narcisismo, tá? Então, uma das definições de narcisismo é essa. É aquele culto ao eu, aquela adoração ao eu, aquele apego, aquela autovalorização, ou aquela valorização do eu, né? Autovalorização, porque eu me valorizo. E o narcisismo, né? Todos esses ismos que expressam os exageros, os extremos, né? O narcisismo mostra uma das doenças do nosso caráter, do nosso ego, do nosso eu.
E como podemos definir o narcisismo? Como ele pode ser definido? Qual a origem desse termo, do termo narcisista, o narcisismo? Podemos dizer que é um conceito oriundo lá da psicanálise, o qual define a pessoa que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma admiração excessiva por si mesma. Então, o narcisista, dentro da definição psicanalística, ele é aquela pessoa que ama de maneira exagerada a si mesmo e que se valoriza de maneira exagerada. A palavra narcisismo é derivada de Narciso, que, segundo a mitologia grega, era um belo jovem que despertou o amor e a admiração da ninfa Eco. Porém, Narciso é indiferente a esse amor, sendo condenado a apaixonar-se pela sua própria imagem refletida na água. Narciso acabou cometendo suicídio por afogamento dentro da história da mitologia, E segundo a mitologia, posteriormente a Mãe Terra o converteu em uma flor chamada Narciso, Então, esse termo narcisismo trabalhado pela psicanálise, vem dessa história, desse conto mitológico, desse fato mitológico, em cima de um personagem chamado Narciso. Tá? A história dele está aí, você viu, era um homem apaixonado por si mesmo, despertou a paixão em Eco, uma ninfeta, uma jovem, e porém ele não conseguia apaixonar-se por ela, ele não conseguia relacionar-se com ela, porque ele tinha uma paixão por si mesmo. Isso foi se tornando tão exagerado que em um determinado momento ele olha para a sua imagem refletida na água e ele se encanta de tal maneira, ele se apaixona de tal maneira, ele ama aquela imagem de tal maneira que ele se lança sobre ela. E ao lançar-se sobre ela, ele morre afogado e acaba então aí a sua história. A Mãe Terra, depois disso, o transforma aí numa flor, a flor de Narciso. Então, frequentemente, os indivíduos narcisistas que têm essa síndrome de Narciso são considerados pessoas fechadas, egocêntricas e solitárias. Uma reportagem, um artigo, numa revista evangélica muito conhecida, a Ultimato, de março e abril de 2016, lá nas páginas 42 e 43, e que apresenta uma entrevista com um pensador cristão chamado James Houston, em que ele fala da necessidade de uma reforma relacional na igreja e também na sociedade. Houston diz o seguinte, olha: ser relacional significa que você cuida do próximo. Então, é claro que quando eu disse, então é Houston que está dizendo, nos anos 50, que precisávamos de uma reforma relacional, eu não fazia ideia de como o narcisismo viria a se tornar tão exagerado, a ponto de causar a derrocada da civilização ocidental. Uma sociedade como esta se desintegrará. Então, o narcisismo é uma das facetas, e ele é muito alimentado pelo conceito de sociedade ocidental que nós temos. O modelo de sociedade que nós vivemos, o modelo de relacionamentos que nós temos, nos ajudem muito, potencializem muito o narcisismo inerente presente em nós. Tá? E esse narcisismo tem causado males à nossa sociedade, males aos nossos relacionamentos, à nossa vida horizontal, aí os nossos relacionamentos horizontais, as nossas relações interpessoais. Por quê? Porque os narcisistas, eles têm dificuldade de relacionamento, eles são pessoas ensimesmadas, são pessoas que tendem a uma solidão, uma solitude, a não se relacionar, porque não vê ninguém à sua altura, não vê ninguém capaz de poder satisfazê-lo, e essa é uma ideia muito presente na personalidade narcisista, esse desejo de satisfação, e as pessoas sempre vão estar aquém a ele, as pessoas nunca vão estar à altura dele, ou à altura dela, e isso faz com que ele cada vez mais se isole e cada vez mais se afaste, causando aí um individualismo doentio, exagerado, que é o reflexo muito comum da nossa sociedade ocidental dos nossos dias de hoje. Então, o nosso estudo tem como objetivo alertar para o fato de que o narcisismo é um dos mais perigosos ídolos do coração. Então,
é algo que nós devemos dar muita atenção e ter muito cuidado com ele, tá? Ele é um dos piores e também um dos mais comuns. O propósito da reflexão é ajudar a nos livrarmos desse ídolo que tanto faz mal ao nosso coração, bem como à igreja e à sociedade, né? Então, nós queremos trabalhar de maneira que esse mal possa ser extirpado, a começar pela nossa capacitação. Então, eu quero capacitar você, eu quero que você saiba identificar, eu quero que você conheça, eu quero que você consiga ver a presença desse mal na sua própria vida, tá? E como eu consigo enxergar na minha própria vida, e a partir daí nós trabalharmos, tirarmos a trave que está nos nossos olhos e ajudarmos então a tirar o cisco, o argueiro que está no olho dos nossos irmãos e irmãs, e assim edificarmos e abençoarmos a vida uns dos outros, tá certo? Então, o texto que nós trabalhamos, esse texto em apreço de Lucas 18, do 9 ao 14, é uma parábola, é uma história que Jesus conta, tá? E o fato de ser história, não ser um fato verídico, específico, não descredencia aquilo que fora dito. E Jesus, ao contar essa história, ele nos chama à reflexão, né, para que nós observássemos aqueles que confiavam em si. Por se considerarem justos, eles desprezavam os outros. Lá em Lucas 18:1 fala a respeito disso, né? A parábola é a história de dois homens que vão ao templo para orar. Um era extremamente religioso, o outro apenas um coletor de impostos. O religioso orava de si para si, vangloriando de sua rica experiência religiosa. Enquanto isso, o coletor de impostos, o publicano, o funcionário, né, do governo ali, na sua simplicidade, orava a Deus, suplicando misericórdia, reconhecendo o seu estado de miséria e pecado. Só situando você um pouco, por que o Senhor Jesus usa de dois personagens, e o religioso e o publicano, né? É que no meio do povo de Israel, havia uma jactância, um orgulho muito grande por conta de sua religião, da pureza de sua religião, deles estarem diretamente ligados a Deus, pelo tronco de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? E chegando até Adão, e eles se vangloriavam da sua religião, porque fora dada a eles pela mão de Deus, as leis e todas as questões, a linhagem judaica era extremamente valorizada por eles, e a religião era o epicentro desse orgulho, desse nacionalismo. Por um outro lado, o judeu ortodoxo, o judeu rigoroso, ele detestava os publicanos, porque os publicanos eram os funcionários do governo romano, eles serviam ao governo romano, nem sempre contratado diretamente pelo governo, como se fosse um funcionário concursado. Às vezes eles tinham uma franquia, né? Eles eram franqueados do governo, eles montavam coletorias, coletavam para os impostos, tiravam a sua parte e mandavam a parte do governo. Então eles eram terceirizados ali do governo em alguns casos, tá? Os judeus detestavam os publicanos. Por quê? Primeiro, porque os publicanos cobravam deles impostos de Roma, mostrando a escravidão deles, a sujeição deles a um governo que não era um governo nacionalista, um governo judaico. Tá? Detestavam os publicanos porque o peso da cobrança romana era extrema sobre os judeus. E naquela época era mais extrema ainda, depois de que algumas revoltas judaicas foram frustradas e, como punição, Roma aumenta o peso estatal sobre os judeus. E os publicanos eram mais detestados ainda, porque como em muitos casos eles eram terceirizados, o que eles faziam? Eles cobravam muito mais do que os romanos mandavam. Eles faziam uma cobrança ainda mais injusta à vista dos judeus, porque eles queriam aumentar o próprio lucro. Então, os publicanos eram detestados pelos judeus. Então, Jesus coloca o quê? Ele coloca na história a casta pura, santa e da alta elite da religião judaica, e a casta, né? E aqui eu estou usando uma terminologia, uma questão aí oriental, né? Das castas, que muita gente gosta dessa ideia, tá? Só para expressar a casta mais baixa,
mais repulsiva, repugnante daquele tempo. Então, o Senhor Jesus usa ali os extremos, tá? Os extremos. O top e o mais ralé, o mais perrapado, o mais ruim de tudo ali. E a quem o Senhor Jesus elogia? Não são os religiosos judaicos, com seu top 10 da religião judaica. O Senhor Jesus diz que quem sai ali daquela história justificado é o publicano. Era aquele que era detestado pela religião judaica. Porque o Senhor Jesus fala a respeito da posição que aquele publicano toma e como Deus enxerga isto. Como Deus olha para essa atitude espiritual, para a atitude daquele homem. Então, após contar essa parábola, o Senhor Jesus afirma que todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E a partir daí, a partir dessa premissa, nós temos alguns pontos aos quais nós podemos trabalhar, observando inclusive a postura, a posição do fariseu e do publicano. Mas quem vai estar aqui agora exposto, a atitude que vai estar exposta aqui agora é do religioso fariseu. E ele vai expressar bem o narcisismo que eu e você devemos combater. Então, para nossa reflexão, em primeiro lugar, nós devemos ver que o narcisismo é um engano a respeito de si mesmo. Então, quando nós combatemos o narcisismo, nós o combatemos porque entendemos que ele é um engano a respeito de nós mesmos. Nós temos que entender isso, que o narcisismo nos leva a uma visão enganosa a nosso próprio respeito. O narcisismo é uma postura enganosa a respeito de nós mesmos. Por vezes, acreditamos que somos aceitos por Deus em função do que fazemos ou deixamos de fazer. Essa é uma ideia muito comum. E é muito comum no meio religioso, no meio evangélico dos dias de hoje. A ideia da meritocracia. Eu vou atrair mais os olhos de Deus, mais a atenção de Deus, eu serei mais agraciado por Deus por conta daquilo que eu faço ou deixo de fazer. E isso se agrava, essa ideia errônea, se agrava muito mais quando aplicada no contexto da salvação. Há cristãos que acreditam, orientados por uma linha teológica, uma linha de pensamento que não é bíblica, e eu posso garantir para você que não é bíblica, de que nós somos salvos por meio das nossas obras. Que nós somos salvos por meio da caridade, que nós somos salvos por meio dos méritos produzidos, dos frutos produzidos por nós mesmos. Então, produzimos algo que desperta o coração de Deus a derramar sobre nós a sua benesse e nos salvar. Então, tem muita gente que dentro da ideia soteriológica, da ideia de salvação, acredita que serão salvos por suas próprias obras. Em função daquilo que faz. Na parábola, o fariseu enumera os seus feitos. Ele jejua 2 vezes por semana. Isso está lá no versículo 12 do capítulo 18. Embora os judeus devessem jejuar apenas 1 vez por ano, no dia da expiação. Levíticos 16, 29 diz isso. Mas Jesus conta na história que aquele fariseu ele se gabava de jejuar 2 vezes por semana. E não só 1 por ano. Toda semana, 2 vezes, para mostrar o seu fervor, para mostrar a sua integridade religiosa. E além disso, dava o dízimo de tudo o que adquiria, até mesmo das ervas de seu jardim, como está lá em Mateus 23, 23. Essa é uma outra ideia, de que nós somos melhores ou adquirimos mais de Deus quando mostramos disposição financeira. Nós devemos entender que Deus não se compra, não se barganha com Deus. Tanto porque, na ideia dos dízimos, aquilo que nós devolvemos, não use esse termo, vou pagar o dízimo, Por mais que você tenha aprendido, abandone esse termo. É um termo errado, é feio, não é o termo correto. O termo correto é, eu darei o dízimo. E eu darei porque ele não pertence a mim, ele pertence ao Senhor.
tá? A ordem de Deus é que nós dizimemos. Pastor, mas no contexto bíblico, o dízimo não estava envolvido com dinheiro, o dízimo era dos frutos da terra, era do produto da terra, dos animais e da roça e tudo mais. Você é um comerciante de uma área específica, e você não tem terra, você vai dar cabrito, boi, da onde? Vai dar fruto da terra da onde? A ideia ali é expressa o seguinte: naquela época não tinha indústria de transformação. Nessa época bíblica que nós estamos falando, não tinha acontecido ainda, historicamente falando, a Revolução Industrial do século XVII, não. Então, dava-se daquilo que era comum. Hoje nós temos aí várias tarefas aos agricultores, os industriais, aos comerciantes, os profissionais liberais, do teu ganho. O Senhor nos chama a partir a darmos a nossa contribuição, a partir dos 10%. Tem gente que acha que o dízimo ele é o teto da contribuição cristã, porque não entende a Bíblia. Lá, quando Paulo fala em 2 Coríntios a respeito do que o Senhor ama quem dá com alegria, tá? Ele fala que dá com alegria a partir de um piso. E o piso do cristão é o dízimo. O dízimo é o mínimo que o cristão deve dar, que o cristão deve fazer. Porque aqueles 10% não pertencem a ele, são de Deus. O que eu faço a partir dali é um propósito no meu coração. É o mínimo, não é o teto. As pessoas tratam como teto, por quê? Porque aí entra várias questões. Trabalhar a questão financeira na igreja é complicado, ainda mais no contexto que nós vivemos hoje, de exploração por meio da religião. Muitas denominações exploram as pessoas, vendem o sagrado, fazem uma barganha com as pessoas, e esse não é o nosso intuito. Então, o nosso intuito é tratar as questões, inclusive financeiras. E por que eu digo inclusive? Porque nós tratamos a respeito de casamento, educação de filhos, comportamento social, visão política, visão social, dízimos e ofertas, todos à luz das Escrituras. E aquele homem se gabava: eu dou meu dízimo de tudo que eu ganho, até das ervas do meu jardim, né? Porém, ainda assim ele não foi aceito diante de Deus. Não saiu de lá justificado, o Senhor Jesus diz. Porque havia uma jactância, um orgulho, uma soberba no coração dele. E eu sempre digo isso à igreja: os irmãos e irmãs são testemunhas, e hoje são testemunhas inclusive por meio da internet, que pode ir, qualquer pessoa do mundo pode acessar, né? O que eu sempre digo à igreja, e aí eu vou fechar esse contexto financeiro que às vezes incomoda tanto as pessoas: Deus não trabalha com quantidade. Deus abençoa a fidelidade, tá? Então, não trabalhe dízimo nem oferta por questões de quantidade. Eu dei pouco, eu dei muito. Isso é irrelevante para o Senhor. O que o Senhor quer é a tua fidelidade. É aquilo que você faz com alegria. Pastor, mas foi um valor que diante do que fulano deu é muito pouco. Deus multiplica. Deus, tanto aonde você deu, como na tua própria vida, se isso foi feito em fidelidade. Tem uma outra história, de uma outra parábola que Jesus conta a respeito de uma senhora viúva. E ela faz a sua contribuição entre meio a outros contribuintes que estavam dando sacos de dinheiro. Porém, aquelas quantias exorbitantes que os outros davam não chamou a atenção de Jesus. Mas o da senhorinha, da viúva, chamou. Porque do que ela deu, de tudo que ela tinha, ela teve alegria em dar, inclusive, do seu sustento. E veja bem, entenda bem o que eu estou falando. Não estou falando que é para você passar fome, não estou falando que é para você vender carro, casa, que é para você passar necessidade para trazer dinheiro para a igreja. Não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus quer que nós sejamos fiéis. Pastor, mas nós estamos no meio da pandemia, está complicado. Eu sei. Malaquias tem uma instrução poderosa para nós. Fazei prova de mim. Traga os teus dízimos e ofertas e fazei prova de mim. Quer hora mais precisa do que esse momento de crise para fazer prova de Deus? E ele diz: e você verá se eu não abrirei sobre vós as portas dos céus. Então,
aquele homem se orgulhava dessa sua atitude. Entretanto, a sua prática religiosa acabou desvirtuando a visão de si mesmo. Aquele valor religioso, aquele rigor religioso, acabou desvirtuando a visão que ele tinha de si mesmo. O narcisista é assim, tem uma visão enganosa de si. Pensa somente nele mesmo, nunca pensa no outro. Lucas 12, 13 a 21 fala a respeito disso. O narcisista, ele é egoísta. Há um outro ista aí, ó, o outro ismo, né? A doença do ego, né? Ele só pensa em si, né? E ele é egoísta por definição, pois se vê sempre melhor do que as outras pessoas. Lucas 18, verso 11, fala a respeito disso. Então, o religioso da parábola, em sua oração, não faz uma confissão de pecados. Sabe por quê? Porque o narcisista não vê pecados em seus atos ou em si mesmo. Então, ele não vê problema em si. E por isso ele não confessa pecados. Só que o Senhor, ele nos chama para que sejamos aceitos diante de Deus, a nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem um fato da história recente, história dos nossos dias, que aconteceu em 2016, quando um famoso personagem da política nacional declarou: não tem neste país uma viva alma mais honesta do que eu. Ele está buscando voltar no cenário aí político, hein? Esta é uma afirmação típica de alguém enganado a respeito de si mesmo. No Salmo 139, depois de discorrer sobre os grandes atributos de Deus, o salmista se humilha e ora, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 a 24. Leia esse salmo, não deixe de lê-lo, traga-o para a tua devocional. Em Romanos 12, no verso 3, o apóstolo Paulo maravilhosamente nos diz, né? Eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. O narcisista é aquela pessoa que ela deve ser comprada pelo preço que vale e vendida pelo preço que ela acha que vale, né? Porque vale pouco e acha que vale muito. Então você compra baratinho e vende muito caro. Por quê? Porque ele tem um pensamento errôneo a respeito de si. Uma segunda questão, para nós trabalharmos e combatermos esse mal em nós e na sociedade onde nós vivemos, é entender que o narcisismo é um engano a respeito do outro. Tá? O narcisismo nos leva a estar enganado a respeito dos outros. Tá? E porque o narcisismo é uma postura típica de uma pessoa enganada quanto a outra pessoa. Na parábola contada por Jesus, o fariseu estava enganado quanto ao publicano que também se encontrava no templo orando. Está lá no verso 11, tá? Você vai observando aí na tua Bíblia. Ele se comparava com os outros homens e com aquele publicano. O seu padrão para medir o seu comportamento era a vida dos outros. Então, ele olhava para si e fazia uma medida em relação ao outro, né? Ele queria se justificar ou se engrandecer em cima da perspectiva que ele tinha dos outros. E nessa avaliação, o narcisista sempre se vê melhor do que o outro. Ele sempre se vê melhor. Pensa o quanto isso é danoso dentro de um relacionamento de casamento, por exemplo. Quando o marido se vê melhor que a esposa, mais capacitado, inteligente, forte e daí por diante. Inverte. Quando a esposa, isso tem sido um mal dos dias de feminismo, desse feminismo tão latente na nossa sociedade. Machismo é um pecado grave, é uma atitude grave, bem como o feminismo é um pecado grave, uma atitude grave. Cristãos e cristãs não são nem machistas, nem feministas. Eles não se moldam por padrões sociais, por definições sociais ou movimentos sociais. Tá? Cristãos e cristãs não se expressam no mundo presente por meio
de vertentes sociais. Nem socialismo, nem capitalismo, nem comunismo, nem liberalismo, nada disso. O cristão se manifesta por meio da cosmovisão e da definição bíblica. Jesus não era comunista e nem capitalista. Ele não era progressista nem liberal. Jesus é o Filho de Deus, implantando sobre a terra o reino de seu Pai. Então, nada de machismo e nada de feminismo, tá? Homens, não se portem de maneira machista. Mulheres, não se portem de maneira feministas. Homens, se comportem como homens bíblicos. Mulheres, se portem como mulheres bíblicas. E a Bíblia é o nosso padrão, é a nossa única regra de fé e prática. Não se expresse por meio de movimentos, de ideais, de expressões sociais. Nós somos cristãos. Cristo é o nosso Senhor. Ele governa sobre nós. Não é nem o político do lado A, nem o político do lado B. Nem o de azul, nem o de vermelho. Nem o que gosta de socialismo ou o que gosta de capitalismo. Nós seguimos a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, na parábola, o religioso olha com desprezo para o publicano, julgando-se superior a ele e colocando-se na contramão do ensino apostólico para as nossas vidas. Exortando a igreja de Filipos, fazendo uma severa exortação, o apóstolo Paulo recomenda: nada façais por partidarismos. Já percebeu o quanto a igreja hoje é partidária? Para a esquerda ou para a direita? Para azul ou para vermelho? Para A ou B? A igreja atua, e não só em questões políticas, tá? A igreja tem sido partidarista até em questões teológicas, em expressões teológicas, em ícones dentro da própria igreja. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu gosto mais de A, gosto mais de B. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Aí nós vemos irmão xingando irmão na rede social, chamando de burro, de ignorante, disso, daquilo outro, causando discórdia, divisão, coisas que são abomináveis a Deus. Cuidado. Cuidado que ao querer proteger e exaltar o teu ídolo político, a tua ideologia política, você esteja se afastando de Deus. Esse é um outro ídolo que tem acontecido aí, tá? É raro você ver um cristão hoje dizendo eu fecho com o Senhor Jesus, mas é muito comum dizer eu fecho com o candidato A, candidato B, cor A, cor B, lado B. Pessoas se comprometendo a sua idoneidade em defesa de homens. Maldito o homem que confia no homem. E você brigando por política e por político. Porque aquilo afaga o teu coração. Isso é uma idolatria abominável diante de Deus. Pastor, mas nós temos que nos posicionar. Eu me posiciono com Cristo. E a vontade dele. Ele é o meu representante. Ele é o meu cabeça federal. Ele é quem me representa diante de Deus. Quem me justifica dos meus pecados. E só a ele eu devo obediência servil. Aquele publicano achava-se maior, porque entendia que religiosamente era superior, né? E nessa mesma carta aos Filipenses, o apóstolo exorta a ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo Deus, resolveu não ser Deus em função de si mesmo, mas despiu-se de todas as vantagens, humilhando-se e demonstrando obediência até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, de 5 até 11. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, cuidado. O narcisista se olha superior ao outro, tá? E isso é condenável. E o narcisismo cria uma distorção de nós em relação ao outro.
Uma terceira questão é que o narcisismo gera um engano a respeito de Deus. Ele cria em nós, na nossa mente e coração, uma distorção a respeito de Deus. O narcisismo é uma postura de uma pessoa enganada quanto ao próprio Deus. Para o narcisista, ele e somente ele é a medida de todas as coisas. Tudo gira em torno do seu lindo e formoso umbigo. O religioso orava de si para si mesmo, denuncia o Senhor Jesus. A sua postura é a de alguém que desconhece completamente o caráter de Deus. O caráter, né, do nosso Deus Pai. Ele usa a oração como forma de obter reconhecimento público, não como exercício espiritual para glorificar a Deus, conforme nos mostra Mateus 6, verso 5, Mateus 23, verso 14. É interessante a reação do profeta Isaías quando recebeu o seu chamado. Ele teve uma visão nítida do trono de Deus. E diante dessa visão do trono de Deus, e conhecedor do caráter santo de Deus, ele confessou a sua situação de miserabilidade e clamou pela graça divina. Isaías 6, de 1 a 5. Eu não sou digno, meus lábios não são dignos. Senhor, eu não estou à altura desse teu chamado. Isaías teve uma visão correta de si e também de Deus. Deus é o soberano e eterno, totalmente glorioso, grandioso e inalcançável. E nós somos o pó, o verme, os mais miseráveis de todos os homens. O Senhor, na sua graça e amor, vem a nós. Ele é inalcançável por nós, mas ele nos alcança por meio de seu Filho Jesus, do seu amor glorioso, da morte de seu Filho na cruz do Calvário. Morte direcionada pelo próprio Deus, para a satisfação de sua ira e para a remissão dos nossos pecados. Pelas pisaduras de Cristo, eu e você fomos sarados. Pelas suas chagas nós somos curados. Então, Isaías tem uma visão correta de quem é Deus, de quem ele é. O engano a respeito da pessoa de Deus produzirá em nós o engano a respeito de nós mesmos. O narcisista é alguém que desconhece completamente o caráter e os atributos do Deus Criador. O narcisista não quer dividir o seu amor com ninguém, muito menos com Deus. Olha que interessante. Isso porque o narcisismo é um projeto humano para o próprio homem. Não é o projeto de Deus para o homem. O projeto de Deus é amor a Ele sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. Levíticos 19, 18, Deuteronômio 6, 5, Lucas 10, 27, são textos que nos posicionam dentro desse conceito. Portanto, somos desafiados a fazer morrer a nossa natureza narcisista e a nos revestir do novo homem, que se refaz a partir do Senhor Jesus Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 3, os versos de 5 até 11. Então, desde a queda do homem, lá no Éden, por meio do pecado de Adão, os nossos primeiros pais, nós nascemos com uma inclinação narcisista. Então, isso é algo inerente à nossa natureza caída, esse narcisismo. Isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Só que o narcisista, como nós vimos, se tem uma coisa que ele não sabe reconhecer, é pecado. Ele não reconhece que há nele um erro, porque ele se vê tão valoroso que um ser tão maravilhoso não pode pecar. Porém, nós carregamos isso conosco. E o narcisismo é uma herança que vem então do Éden. E ele nos faz ter uma visão equivocada de nós mesmos, visão equivocada do outro e visão distorcida da pessoa de Deus. Podemos continuar cultivando uma personalidade assim, um caráter assim, atitudes que estão alicerçadas num princípio como esse, num princípio narcisista, onde nós nos entendemos como centro de todas as coisas. Pais e mães, é salutar, à luz das Escrituras, continuar educando filhos dentro de um princípio, de um conceito narcisista? Muitos pais e muitas mães, para não dizer a maioria dos pais e mães, têm potencializado
esse conceito narcisista na vida de seus filhos, fazendo com que se sintam reis, né? O narcisismo tem crescido muito no meio feminino. Esse feminismo da nossa sociedade tem produzido mulheres narcisistas, preocupadas só consigo mesmo, com seu próprio prazer, com as suas próprias vontades. Ah, mas isso é reflexo de toda uma opressão histórica sobre as mulheres. Olha a visão que você lança sobre a história. E mesmo que isso seja uma verdade justificável, agir de maneira errônea, responder com o erro, não vai resolver o outro erro. O feminismo não é nada mais, nada menos que uma resposta satânica a uma atitude satânica dos homens. É a face, é a outra face da mesma moeda. O feminismo é a face oposta do machismo. São as duas faces de uma mesma moeda. Então, na sociedade que nós temos vivido, esse pensamento exacerbado das mulheres tem causado um narcisismo feminino, como há em homens, tá? Há muitos homens narcisistas que se acham superiores. Há um narcisismo cultural, há um narcisismo que se demonstra por cor de pele. Tem gente que acha que é superior ao outro, que é melhor que o outro, que é mais bonito que o outro, que é mais capacitado que o outro, por causa da cor da sua pele, por causa da sua linhagem familiar, do seu status social. Eu gosto muito da atitude do apóstolo Paulo. Ele olha para tudo isso, inclusive para todo o seu intelectualismo, para toda a sua herança cultural, intelectual, financeira, para o seu cargo dentro da religião do seu tempo. Ele fala assim: eu considerei isso tudo como escória, como excremento, como um lixo. Me livrei de tudo isso para poder ganhar a Cristo, para poder estar com Cristo. Então, como igreja cristã, nós somos desafiados a fazer morrer a nossa natureza narcisista para dar lugar a um novo homem e uma nova sociedade formada a partir do encontro necessário com o Senhor Jesus Cristo. As Escrituras nos ensinam que se estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. E se nós somos novas criaturas em Cristo, as nossas prioridades não são terrenas, as nossas prioridades são eternas, e elas não se resolvem por meio de poderes, por meio de soluções ou de caminhos deste mundo. Mais uma vez eu faço uma ressalva a toda essa divisão partidária que há dentro da igreja, tanto para um lado quanto para o outro. Também as duas faces de uma mesma moeda. O nosso padrão não é deste mundo. Não se resolve por meio de uma formulação desse mundo. A política é uma formulação desse mundo, mas não se vive sem política, não se vive sem Cristo, não se vive eternamente sem Cristo, sem política, sem sociologia, sem qualquer outra ciência desse mundo se vive. Sem Cristo não se vive. Sem Cristo, você pode ser a pessoa socialmente, economicamente, politicamente mais bem intencionada e ainda assim irá para o inferno. Com Cristo, como esse publicano, olha para si e fala: de todos eu sou o pior. Paulo dizia isso: de todos eu sou o pior. Mas a convicção que Paulo tinha não se colocava por meio do que ele fazia ou deixava de fazer, seguia ou deixava de seguir, mas por meio do que Cristo fez por ele. O mundo precisa muito mais ouvir de Cristo do que da tua posição política. Muito mais de Cristo do que do teu pensamento econômico. Muito mais de Cristo do que a tua posição social. Nós estamos amando o secundário e abandonando o primordial. Isso é uma crítica que eu estou fazendo aqui. Sim, serei depois grandemente criticado por isso, eu sei. Porém, eu não posso deixar de dizer para você
que o tempo que você tem para pregar a Cristo é precioso e não desperdice com outras coisas. Não feche portas por conta das tuas visões e paixões, por causa do teu narcisismo, que se expressa, inclusive, por meio da tua visão econômica, política e social. Então, é preciso que tenhamos uma visão real de nós mesmos. Aí veremos a nossa miserabilidade, a nossa fraqueza. Veremos o quão dependentes somos da graça maravilhosa de Deus. É preciso que tenhamos uma visão nítida do próximo, tratando-o como irmão, com amor e dignidade, sem jamais menosprezá-lo, sem jamais menosprezá-lo, sem jamais menosprezá-la, tornar menor, com menos peso, em comparação a nós ou a qualquer outra pessoa. Por fim, é imperativo, então é uma ordem a mim e a ti, que tenhamos uma percepção nítida de Deus, pois dessa visão dependerá toda a nossa forma de ser e de nos relacionarmos com as pessoas. Então, nós temos que ter Cristo entronizado nos nossos corações e nas nossas mentes, para que todas as nossas ações surjam alicerçadas na glória desse Deus entronizado, desse Deus que reina poderoso. Uma reforma relacional, como propõe James Houston, deve passar por nossos relacionamentos com Deus, de maneira que as nossas vidas respondam ao Senhor, à sua vontade e o seu querer, eliminando o narcisismo, né? E colocando a nossa vida assim no prumo da vontade de Deus. Esse prumo passa por um novo relacionamento com Deus. Aí sim teremos o vislumbre de uma nova sociedade que surgirá a partir da vida de Jesus Cristo em nós. Da vida de Jesus Cristo. Não dos nossos ídolos políticos, sociais, financeiros e daí por diante, né? Que Deus nos dê essa bênção, que comece em cada um de nós e que se expanda cada vez mais por meio do nosso testemunho, da nossa vida e da nossa pregação, do nosso anúncio de Cristo Jesus, o Salvador. Amém? Deu para entender? Deu para entender o quão maléfico e destrutivo é o narcisismo? E o nosso compromisso de combatê-lo como cristãos? Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe e que a sua graça e misericórdia, então, esteja sobre as nossas vidas, tá certo? Você precisando de uma oração, você precisando de uma ajuda, você precisando de um direcionamento, eu estou à sua disposição, tá? Nós temos resguardado das visitas nesse tempo, não é por preguiça, não é por indisposição, é por conta do tempo que estamos vivendo, tá? Eu não quero ser o transmissor do vírus, pegar daqui e levar para ali. Também não quero pegar novamente o vírus, não estou com medo, não estou com medo da morte, pelo contrário, já disse para vocês e volto a repetir, para mim a morte é um momento glorioso, porque me proporcionará me trará, né, a capacidade, a possibilidade de estar com o meu Deus. Porém, eu não quero ficar aí levando, às vezes causando sofrimento e tudo mais a você. Porém, preste atenção no que eu vou te dizer e dispõe o teu coração para isso. Se você precisar de uma ajuda, você precisa de uma oração, entre em contato. Nós vamos ter várias maneiras para poder te ajudar. E se for extremamente necessário, inclusive pessoalmente, tá certo? Para socorrer você nas tuas necessidades, para poder abençoar você, tá? Também com aconselhamentos, com horário marcado, ali agendado, tudo certinho, para a tua segurança e para o cuidado da tua vida, tá certo? Estamos orando por você, ore por nós também, ore por mim também, tá? Ore pelos nossos irmãos e irmãs que têm trabalhado, pessoal do Ministério do Louvor, mais uma vez eu peço, ore pela nossa diaconia, ore pela nossa equipe técnica que está trabalhando, né? Como eu falei, hoje eu estou aqui com os diáconos, uma bênção, tá? Auxiliando a gente, tudo. Então, ore pela vida deles, tá? Não vou chamar eles aqui do meu lado para orar com eles aqui, para evitar a aproximação, mas eles estão ali, ore por eles, tá? Nelson está aqui,
Daniel está aqui de coração, tá? De coração, servindo. E eles estão servindo diretamente a vocês, porque o trabalho que eles fazem possibilita chegar essa transmissão a você. Mas estamos orando pela sua vida, ore por nós. Se precisar, nós estamos à disposição. Não deixe de cumprir com as tuas obrigações para com o reino, para com a igreja, os teus dízimos e ofertas, de maneira que o trabalho continue, mas que, acima de tudo, pela obediência e graça, a bênção de Deus se manifesta sobre a sua vida. Não é barganha, fidelidade, alegria e retidão. Deus vai nos abençoar. Já está te abençoando. Está te abençoando. Você tem muito. Tem o que comer, tem o que vestir, tem um abrigo, tudo. Deus tem te abençoado. Abençoe, não só por meio dos dízimos e ofertas. Abençoe as pessoas que precisam. Socorra os necessitados. Ajude. Deus abençoará. Deus fará grandiosamente. Nós temos ajudado, temos trabalhado. A igreja está trabalhando, tá certo? Para que as pessoas sejam socorridas, tá? Nós distribuímos esse mês os alimentos que foram coletados. E graças a Deus coletamos bastante alimentos esse mês. Eu louvo a Deus pela tua disposição. Mas nós estamos precisando de mais alimento, irmãos e irmãs. Tem mais pessoas precisando. Então, se você puder trazer, se você puder contribuir, entre em contato com a nossa diaconia. Os irmãos da igreja têm o contato. Podem entrar em contato com o diácono Nelson, podem entrar em contato com o diácono Daniel, com o diácono Mateus. Pode entrar em contato comigo também. Não tem problema, né, pessoal? Pode entrar comigo também. Entrar em contato conosco. Se for necessário, a gente vai recolher o alimento. Se você puder trazer, nós estaremos aqui para receber. Você pode levar na minha casa, pode levar os alimentos. Nós estamos precisando de mais, tá? Mais alimentos não perecíveis. Leite, arroz, feijão, óleo, alimentos não perecíveis, tá? E de um valor mais agregado. Sal não, essas coisas. Aquela cesta básica mais que ajuda mais. Então, nos ajude. Nós estamos precisando de mais alimentos. Pastor, não sou da igreja, quero ajudar. Louvado seja Deus. Todos os alimentos arrecadados nós distribuímos para quem precisa. Ontem mesmo socorremos uma família, socorremos pessoas, não só da igreja, tá? Pessoas da sociedade, pessoas que precisam, tá? E assim, pastor, mas eu não vi dando. Porque aqui é assim, gente, o que a mão direita dá, a esquerda não sabe. Nós não estamos fazendo self-propaganda, nossa intenção é ajudar. Então nós estamos precisando de mais alimento. Então traga, tá? Principalmente, olha, leite, pensa. Aquele pai e aquela mãe com criança em casa, não tem um leite. Você tem filho, você sabe o que é isso? Leite, um arroz, um feijão, um óleo, tá? Ajude. Deus vai fortalecer, vai colocar infinitamente mais na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, amado e amada. Eu quero orar por você, impetrar a benção e dar aquele abraço gostoso em nome de Jesus, tá bom? Pai bondoso, obrigado por mais uma quarta-feira, por mais um estudo, por mais uma orientação, pelo teu cuidado e graça. Eu te louvo pelo privilégio de estar à frente da Igreja Presbiteriana de Toledo, que para mim é uma família, é o povo que eu amo, que me abençoa e que cuida de mim. Louvo o teu nome pela vida dos irmãos e irmãs, peço bênção, graça e misericórdia sobre eles, peço que o Senhor nos direcione e que nesses tempos difíceis nós sejamos guiados pelo teu Espírito. Pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelo narcisismo que nos rodeia, pedimos que o Senhor livre-nos desse mal e que sejamos homens e mulheres pautados pela direção do teu Santo Espírito. Ajuda-nos nisto, abençoa-nos, ó Pai, como teu povo, é o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o consolo, a presença, o poder, a autoridade e comunhão do Espírito seja sobre as nossas vidas hoje e eternamente. Amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, um forte abraço. Que Deus te abençoe. Até a próxima.